E aí, pessoal, voltando aqui então com a nossa videoaula. Antes de continuar, vocês devem ter notado que a imagem agora está bem mais escura, né, do que a do vídeo anterior. Isso é porque eu tive que pausar aquele vídeo, porque já estava um pouquinho extenso. E eu tive que esperar o programa salvar o vídeo, demora, né? E o tempo não para. Então, o tempo foi passando e agora está mais próximo à noite, então ficou mais escuro. Então, por isso que a minha imagem tá escuro, apesar de eu estar aqui num quarto com a luz acesa, tá bom? Mas isso não vai comprometer a nossa videoaula, não, só um detalhezinho para vocês não ficarem tão confusos assim, tá bom? Então, pessoal, a gente viu no último slide do vídeo anterior que os três principais fatores que influenciam o clima lá na África são latitude, relevo e correntes marítimas, né? Então, a gente vai começar aqui com a latitude. Recapitulando, porque vocês já viram isso anteriormente em algum momento da vida escolar de vocês. O que é a latitude? Latitude é a distância que é medida em graus de um ponto qualquer da superfície da Terra até a linha do Equador, que é o paralelo de referência. Então, quando a gente fala de latitude, a gente está falando dos paralelos, tá bom? Das linhas imaginárias horizontais, nesse sentido aqui, ó, as deitadas, entre aspas, tá bom? Então, é uma distância medida em graus. Então, a linha do Equador, que é o paralelo de referência, na linha do Equador, a latitude vai ser 0 grau. À medida que a gente vai ao norte da linha do Equador ou ao sul da linha do Equador, a latitude ela vai aumentar. Se a gente for para o norte, ela vai aumentar norte. Se a gente for para o sul, ela vai aumentar sul, até chegar ao máximo de 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul, tá bom? Agora vamos ler aqui essa sequência que está aqui nos retângulos laranjas e no azul lá no final. Ó, latitude e temperatura são medidas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, à medida que a gente vai ao norte do planeta Terra ou ao sul do planeta Terra, a latitude está aumentando e, consequentemente, a temperatura vai diminuir, vai ficando mais frio. Lembra lá no vídeo anterior das zonas climáticas. Zona polar lá no extremo norte e lá no extremo sul é a zona menos iluminada do planeta Terra e, consequentemente, a mais fria, né? Então, indo agora aqui para o terceiro retângulo, ó. Ou seja, os climas se tornam mais frios à medida que a gente se afasta da linha do Equador, ou seja, à medida que a gente aumenta a latitude, e eles se tornam mais quentes nas regiões próximas a esta linha imaginária, próximas ao Equador, que é 0 grau, onde as temperaturas tendem a ser maiores, tá bom? Só que a gente não pode usar essa lógica para explicar 100% das situações, em 100% dos casos. Porque tem um outro elemento aí, um outro fator, um outro elemento, que é a altitude, que faz com que o clima em áreas localizadas na mesma faixa latitudinal ou na mesma latitude sejam muito diferentes. Faixa latitudinal, pessoal, é uma faixa, uma área, como está indicado aqui na imagem, ó, localizada entre duas latitudes quaisquer, tá bom? Então essa faixa, eu fiz aqui delimitei uma faixa latitudinal aqui entre essas duas linhas brancas, e as duas setinhas aqui, a vermelha e a azul, estão mostrando dois lugares diferentes para a gente. Ó, a setinha vermelha, ela está apontando para a floresta do Congo. Toda essa área de verde mais escuro aqui, ó, na imagem, é área de floresta, tá bom? Floresta tropical equatorial densa, mata fechada. E aqui recebe o nome de floresta do Congo. E aqui no cantinho, nesse círculo aqui que eu delimitei, bem aqui no centro dele, temos o Monte Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África. Percebam que nesse ponto aqui onde a setinha vermelha está apontando e onde a setinha azul está apontando, Floresta do Congo e Monte Kilimanjaro estão na mesma faixa latitudinal. Então, teoricamente, seguindo a lógica que eu falei anteriormente, eram para ter o mesmo clima e as mesmas temperaturas também. Porém,
a altitude, no caso aqui do Monte Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África, vai fazer com que o clima ali seja muito diferente do clima na floresta do Congo, por exemplo. A gente vai ver o que a altitude tem a ver com isso agora. Então, olha só. Por conta da força da gravidade, as moléculas do ar que a gente respira, elas são puxadas para baixo. Elas são concentradas nas áreas mais próximas do nível do mar, da altitude zero, tá bom? 0 metro. Então, já que o ar está mais concentrado nas áreas mais baixas, ele tende... isso faz com que haja um acúmulo de energia maior nessas áreas mais baixas, em decorrência desse acúmulo de ar. E, consequentemente, a temperatura e os climas eles tendem a ser mais quentes também. Tendem, tá bom? E a pressão atmosférica nas áreas baixas, de menor altitude, é maior do que nas áreas mais altas. Pressão atmosférica, pessoal, é o peso que o ar exerce sobre determinada superfície. O ar ele também exerce peso, tá bom? Então, nas áreas baixas, a coluna do ar ela é maior. Então, consequentemente, a pressão atmosférica é maior. Numa área mais alta, por exemplo, no pico de uma montanha, a coluna do ar sobre esse pico ela vai ser bem menor do que numa área mais baixa, mais plana. E com isso, a pressão atmosférica lá em cima vai ser menor. E outro fator também que explica essas maiores temperaturas e climas mais quentes nas áreas mais baixas é a dissipação, ou, entre aspas, espalhamento do calor pela superfície. Quando o raio solar bate no chão de determinada superfície, numa área mais baixa, por exemplo, essa superfície ela vai irradiar o calor, ela vai espalhar o calor ali para as áreas vizinhas. Consequentemente, vai fazer com que as temperaturas sejam mais altas ali. E à medida que você vai ganhando altitude, essa dissipação se torna mais difícil, tá bom? Ela fica mais fraca, vamos dizer assim, tá bom? Então, por conta de tudo isso que eu expliquei, as áreas mais altas elas são geralmente, consequentemente, mais frias, como aquelas situadas lá no Monte Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África. Então, notem aqui nessa imagem da direita, da esquerda, por exemplo, essa diferença aqui na vegetação. Então aqui, ó, em cima dessa linha vermelha que eu delimitei, temos aí o Monte Kilimanjaro coberto por neve, praticamente todo coberto por neve, né? E já aqui na parte de baixo, numa área mais baixa, com menor altitude, olha a vegetação que tem aqui, que predomina aqui. A vegetação de savana, né? Uns arbustos e tal. Então olha como que a vegetação, à medida que a altitude vai aumentando, como que ela vai ficando mais rarefeita, como ela vai desaparecendo da paisagem. Porque a vegetação, ela não consegue, essa vegetação que ela não consegue se adaptar a esse clima e essas temperaturas mais frias das áreas mais altas, como lá no topo do Monte Kilimanjaro, onde a gente está vendo neve aqui na imagem, tá bom? A mesma coisa acontece aqui do lado, tá bom? Só que a gente está vendo uma imagem mais distante, né? Tirado com uma distância maior. Bom, só que isso, pessoal, mais uma vez, pode ser usado para algumas situações, essa questão da altitude. Se a gente for pegar, por exemplo, uma área lá no Polo Norte, uma área do nível do mar, 0 metro de altitude, e comparar com o Monte Kilimanjaro, lá, ao longo de todo o ano, provavelmente não, vai ser mais frio do que aqui no Monte Kilimanjaro, mesmo estando numa altitude bem menor. Então é aquilo, a gente precisa entender o funcionamento, mas a gente precisa também entender que existem exceções, tá bom? Há casos e casos. Então aqui agora falando do relevo, né, a gente estava falando um pouquinho disso anteriormente também. O relevo da África, pessoal, ele é um relevo muito antigo, tá bom? E muito erodido. Eu já vou falar o que significa essa palavrinha aí. Então a gente pode dividir o relevo da África em 3 grandes áreas de planaltos. Tá bom? Eu vou fazer essa delimitação e depois eu começo a explicar. Então o planalto setentrional primeiro, ele pega mais ou menos essa área aqui, dessa setinha que eu acabei de desenhar.
temos o Planalto Centro-Meridional. Eu esqueci de falar, setentrional é uma palavrinha que a gente já viu numa daquelas videoaulas lá do Amazonas anteriores, significa norte, tá bom? Setentrional, norte. Planalto Centro-Meridional, centro está no meio, meridional é sul. Então o Planalto Centro-Meridional ele pega mais ou menos essa área aqui, dessa setinha que eu indiquei agora. E por fim o Planalto Oriental, o restante aqui nesse cantinho ao leste da África, oriental leste, tá bom? Então essa é a regionalização do relevo da África que a gente pode fazer. Então, como eu falei, o relevo da África ele é um relevo muito antigo, muito erodido. Erosão, pessoal, é um fenômeno que representa o desgaste natural de uma rocha ou de um solo. Então, com o passar do tempo, os chamados agentes erosivos eles vão atuar nessa rocha, vão atuar nesse solo e vão erodi-los, vão fragmentá-los. E com isso o relevo, consequentemente, ele vai rebaixando, vai ficando mais baixo, vai perder altura, tá bom? E os principais agentes erosivos que a gente tem nas regiões tropicais o principal agente é a água da chuva. Então a água da chuva vai atuar nesse solo, nessa rocha, vai bater ali e vai fragmentar aquela rocha, vai fragmentar aquele solo e causar a erosão, tá bom? Bom, então a gente tem aqui o Planalto Setentrional, no norte da África, onde está o deserto do Saara, como a gente já viu. A região do chamado Sahel é uma área de transição entre o deserto do Saara, aqui ao norte, né, e a savana africana, localizada mais ao sul. É uma região estratégica lá para a África, é uma região onde também existem muitos conflitos étnicos, muitos conflitos políticos, grupos terroristas atuam nessa área aí. É uma região muito pobre também, onde existe muita miséria, muita fome. Então, apesar de ser uma região estratégica para a África, é um ponto assim de fundamental importância para as estratégias de poder, né, da África, para a geopolítica da África, melhor dizendo. É uma região também muito miserável, né, uma região com muita pobreza. E o Planalto Setentrional, apesar de ser marcado por esse deserto, principalmente o deserto do Saara, também possui algumas terras agricultáveis aqui, principalmente no norte da África, próximas ao mar Mediterrâneo, né, que recebe a umidade do mar Mediterrâneo e tem uma vegetação no clima que não é desértico, que é diferente que a gente vai ver mais para frente. Bom, temos também aqui o Planalto Centro-Meridional, que é, em geral, mais alto do que o Planalto Setentrional, tem altitudes médias mais altas do que ele, porém existem duas grandes depressões nesse Planalto Centro-Meridional, que são a Depressão do Congo e o Deserto do Kalahari, que a gente também já viu. São áreas mais baixas do que o Planalto, áreas topograficamente com altitude mais baixas, tá bom? Por isso que é a depressão, mais baixas. E nós temos o Planalto Oriental também, aqui no cantinho, nessa última setinha que eu tinha desenhado, que é a região com as altitudes mais altas da África. Lembra lá do Monte Kilimanjaro? Ele está aqui, tá bom? Ele está aqui no Planalto Oriental e tem a presença também de algumas depressões que originaram extensos lagos, que são os chamados Grandes Lagos Africanos, como o Lago Vitória, que é o maior de todos lá da África, o Lago Tanganica e o Lago Nyassa. Só um pequeno detalhe, pessoal, antes de continuar aqui, talvez possa gerar confusão. Altitude e altura são coisas diferentes, tá bom? A altitude ela é elevada, ela representa a distância de um ponto máximo qualquer até o nível do mar, tá bom? Até 0 metro. Já a altura é uma distância entre o ponto máximo e o ponto baixo, o ponto mínimo, melhor dizendo, de qualquer corpo. Então tem essa diferença.
Por exemplo, eu posso falar, eu tenho 1,80 m de altura. Então, da minha cabeça até a ponta do meu pé, tenho 1,80 m. Agora, neste exato momento, eu estou a, sei lá, 15 metros de altitude. Eu estou a 15 metros acima do nível do mar. Não significa que eu tenho 15 metros de altura. Tá bom? É diferente. Tá bom? E apesar de ser marcado por esses planaltos, o relevo da África ela também tem cordilheira. Tá bom? Cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, aqui na América, o continente onde a gente vive, tem a Cordilheira dos Andes, América do Sul, para ser mais exato. Lá na Ásia, tem a Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. E na África, existe a Cordilheira do Atlas, tá bom? Que tem essas principais características aqui. Ó. Está situada no noroeste da África. Deixa eu fazer de amarelo aqui para ficar diferenciado. De azul. De azul ficou verde. Porque eu misturei o vermelho com o amarelo. Ficou verde. Então, nós temos aqui a Cordilheira dos Atlas, nessa área aqui. Tá bom? No noroeste da África, tem mais ou menos 2.400 km de extensão. E tem como pico culminante este monte aqui, eu acho que é Jebel Toubkal, que se pronuncia, no Marrocos com um pouco mais de 4.000 metros de altura. Tá bom? Então, temos essas duas imagens aqui que mostram um pouquinho da Cordilheira do Atlas. Né? Aqui à direita ele tomado por neve, né? Provavelmente no inverno, muito provavelmente no inverno. E aqui à direita e aqui à esquerda nós podemos ver as montanhas que não estão com neve, né, provavelmente em outra estação do ano. E aqui no meio, né, um rio que atravessa aqui essas montanhas, esse vale aqui, com essa vegetação aqui verdinha, né, e relativamente densa, né, próximo umas às outras, umas árvores um pouco grandinhas, aqui na imagem. Tá bom?